Muito bom dia, meu nome é Paulo Eduardo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso videocast sobre perturbações globais. Digo nosso, pois hoje, juntamente com Ana Clara, Camila Robb e Gabriel Viotto, dissertaremos sobre diversos temas, como sustentabilidade, impactos ambientais, desperdício e diversos outros assuntos. Espero que goste e tenha um bom videocast. No quesito de sustentabilidade, um dos fatores mais desagradáveis é o consumo de carnes, pois a criação de gado demanda de muito território, causando muito desmatamento e também muita água. Estima-se que a pegada hídrica para 1 kg de carne bovina seja de 15.415 litros de água, em uma média global. Caso você não saiba o que é pegada hídrica, é uma metodologia utilizada para descobrir o volume de água gasto e poluído para o processo de produção de diversos produtos. Podemos ver que o melhor caminho para contornar esse problema seja o veganismo. Claro que isso sendo implementado de maneira gradual na sociedade, já que o consumo de carne é muito presente na economia mundial. Mas caminhando para um futuro sempre em que possamos ter uma alimentação rica em proteínas e até mesmo na vitamina B12, em produtos como grão de bico, cereais, estes que são muito mais sustentáveis e melhores para o planeta Terra. Falando agora em tecnologia, é verdade que a evolução tecnológica mundial anda lado a lado com a produção em larga escala. Podemos ver isso, por exemplo, com a Revolução Industrial. Porém, não podemos ignorar o fato de que, com a tecnologia, podemos encontrar meios melhores e mais sustentáveis de diversas coisas, como usinas hidrelétricas, produtos biodegradáveis e diversos outros meios que sejam mais beneficentes ao meio ambiente. O consumo desenfreado da nossa atual sociedade capitalista é um grande problema, não só para nós seres humanos ou para os seres vivos, mas o próprio planeta paga pelo nosso consumo e desperdício, que só aumenta mais e mais conforme o tempo passa. Por comprarmos mais do que conseguimos consumir, acabamos sempre desperdiçando recursos. Grande parte dos produtos que utilizamos precisam de água para serem produzidos ou cultivados, como já foi dito anteriormente. Ao jogarmos fora algum produto, estamos jogando fora a água, que já é tão rara no cenário atual do mundo. Entrando em outra vertente, nós temos o lixo, sendo ele um dos maiores problemas ambientais do mundo atualmente, caracterizado por todos os resíduos que entram em desuso pelos seres humanos. Problema esse que cresce gradativamente, devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente nas sociedades capitalistas. Em países de terceiro mundo, nos quais a coleta de lixo não é predominante, podemos ver que o destino do lixo muitas vezes são os rios, córregos ou áreas desabitadas. Por serem despejados em ambientes inadequados, acabam por causar muitos prejuízos para a comunidade local e ao próprio meio ambiente. Neste gráfico que você está vendo agora, intitulado Earth Overshoot Day, que pode ser traduzido para o Dia da Sobrecarga, podemos ver em verde qual seria o consumo ideal da sociedade para o que a Terra pode nos propor, e em vermelho, tudo que a Terra não pode repor sozinha. De acordo com o gráfico, nós precisaremos de praticamente 2 planetas Terras para suprir todo o nosso consumo. O gráfico também nos mostra que, com o decorrer do tempo, nós estamos utilizando cada vez mais o que a Terra pode repor por si só, se levarmos em consideração os dados de 1970 com os atuais. Agora, no tema de contaminação e poluição ambiental, apesar destes serem conceitos muito fáceis de serem confundidos, é importante levantar suas diferenças e reconhecê-las. A contaminação ocorre quando substâncias nocivas ao ser humano estão presentes em um local, alterando as relações ecológicas. Já a poluição trata-se de uma alteração ecológica, causada pelo homem ou qualquer outro fator, resultando em consequências para a saúde, bem-estar, recursos naturais e atividades econômicas. Quando pontuamos a poluição do solo, como já foi dito, esse tipo de poluição ocorre com qualquer mudança em sua natureza, sendo alguns exemplos dele causado pelos produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos. As causas para a poluição no solo podem ser diversas: solventes, detergentes, componentes eletrônicos, e um dos principais tipos dela são os agrotóxicos, que nada mais são do que produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, com o objetivo de controlar doenças vindas desses vetores e regular o crescimento da vegetação. Já no uso agrícola, é mais como uma forma de limpeza do terreno e a preparação do solo, porém, este pode causar uma série de consequências negativas na saúde e também no meio ambiente, que é afetado, por exemplo, pela redução de nutrientes no solo e também geração de impurezas na profundidade das águas, que podem demorar para desaparecerem. Já em relação à saúde, desidratação da pele, náuseas, dificuldades de respirar, ou até problemas crônicos, como esquecimento, alteração no funcionamento do fígado, rins e incapacidade de gerar filhos. Apesar de hoje este ser um assunto muito comum, os agrotóxicos surgiram na Primeira Guerra Mundial, porém foi realmente usado na Segunda, como uma arma química. A extinção pode ser definida como o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie no planeta, e estima-se que as espécies viventes hoje não correspondem a nenhum por cento no número de espécies que já viveram no planeta. Ela pode ocorrer por vários motivos, como a destruição do habitat, competição, doenças, caça e matanças deliberadas ou até mudanças climáticas ou catástrofes ambientais. E as suas principais consequências são a perda de biodiversidade, a redução do fundo genético global do planeta, a diminuição do número de recursos
naturais e de variedade alimentar, a redução da capacidade de autorregulação dos ecossistemas ou até a aceleração da extinção de outras espécies. A física entendemos como energia a capacidade de um corpo, uma substância ou um sistema físico de realizar um trabalho, e por trabalho, produção ou desenvolvimento. Sendo assim, seguindo esse pensamento, quanto mais é preciso produzir, mais energia usará. Consequentemente, quanto maior capacidade produtiva, maior desenvolvimento. Essa energia é obtida através de matrizes que podem ser divididas em dois grupos, as renováveis e as não renováveis. As renováveis são aquelas que se renovam constantemente na natureza em um curto período, e as não renováveis levam quase centenas de anos. E as matrizes não renováveis geram impactos como, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, por exemplo, por serem extremamente poluentes. E além disso, é importante ressaltar que as matrizes renováveis, elas também geram impactos ambientais. A matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo, o que é uma grande vantagem se considerarmos que a matriz energética mundial é completamente dependente do uso de combustíveis fósseis. Apesar disso, o Brasil ainda depende de combustíveis fósseis para geração de energia, que representa a maior desvantagem da matriz energética brasileira. Existem alguns obstáculos que impedem a expansão da geração de energia por meio de recursos renováveis. A energia eólica, por exemplo, ela só pode ser produzida em locais que têm bastante movimentação de ar. E outra desvantagem da matriz energética brasileira está relacionada à energia hidráulica, que é responsável pela maior produção de energia do país, e o uso dessa fonte energética causa grandes impactos socioambientais. Nos dias atuais, o índice de desmatamento e queimadas se alastrou no mundo todo e torna-se uma grande preocupação para a população. A perda de florestas tropicais primárias está cada vez mais constante e o Brasil ele aparece como o principal responsável por isso no ano de 2018, onde a maioria aconteceu na Amazônia, com mais de 1,3 milhão de hectares destruídos. Em contrapartida, a Indonésia ela registrou o seu nível mais baixo de desmatamento nesse mesmo ano. Em relação ao ano anterior, em 2020, houve um aumento de 12% no que se diz respeito aos danos causados nas florestas primárias em todo o globo. O país registra hoje mais da metade dos focos de incêndios florestais de toda a América do Sul. Em agosto desse ano, o aumento das queimadas no país chegou a quase 20% em comparação com o mesmo mês do ano passado. E a Caatinga segue sendo o bioma mais vulnerável às queimadas no Brasil. E o mesmo ocorre com o Cerrado, que registrou um aumento de 38% em comparação com o ano de 2020. Isso tudo torna a região Nordeste a mais afetada por tal ato. E a maioria dos casos são causadas por ações humanas. E as queimadas ocorridas em todo o mundo contribuem para o cenário de devastação ambiental e aquecimento global que nos encontramos. E tudo isso se torna contribuinte para o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que auxilia no equilíbrio e manutenção da temperatura da Terra, ao qual seus gases, dentre eles o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, fluoretados e vapores d'água, absorvem a radiação solar irradiada pela superfície terrestre e oceanos, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Mas como ele funciona? O Sol emite calor à Terra, onde parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e oceanos, outra parte devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar fica retida na atmosfera devido aos gases, ao qual auxilia na amplitude térmica. E a partir do final do século XVIII, na Revolução Industrial e na segunda metade do século XX, houve uma expansão na produção industrial, que gerou um grande aumento nas emissões de gases do efeito estufa, que na qual se relaciona com o aquecimento global. Isso ocorreu por conta da evolução industrial. As atividades humanas, tais como combustões e poluições industriais, têm elevado as emissões de gases como CO2, dificultando a irradiação do calor ao espaço, gerando um desequilíbrio climático, ao qual mesmo com as conversões de CO2 e em oxigênio no processo de fotossíntese não tem sido suficiente, possuindo como possíveis consequências o derretimento de calotas polares, gerando aumento do nível do mar, extinções de espécies, crises hídricas e impactos em setores primários de extrativismo. Na física, a energia cinética, também conhecida como energia do movimento, é uma energia provocada pelo aumento de temperaturas e mudanças climáticas, que geram agitações nas partículas de corpos físicos, ao qual quanto maior a temperatura, maior será a velocidade nas partículas. Quando falamos do efeito estufa, consequentemente relacionamos ele com o aquecimento global, já que pode ser considerado um mecanismo emissor de gases excessivo, gerando como resultado o aquecimento global, através do acúmulo de gases excessivos na atmosfera. E o
Prêmio Nobel de Física de 2021 foi concedido nessa terça-feira, dia 5, a 3 físicos que aprimoraram o entendimento de sistemas complexos: o Giorgio Parisi, o Suyukuro Menebo e Klaus Hessemann, os quais eles criaram um modelo para simular o clima da Terra e prever com segurança o aquecimento global. E o trabalho desses 3 foi essencial para compreender como o clima da Terra está mudando, como as atividades humanas estão influenciando nesse processo. Alterações climáticas. As alterações climáticas podem causar diversas consequências que podemos ver em fenômenos, como a inversão térmica, o branqueamento dos corais e a chuva ácida. O impedimento da circulação natural dos ventos é chamado de inversão térmica. Esse fenômeno acontece quando a camada de vento quente que fica na superfície não consegue passar pela camada de vento frio, e vice-versa. Já o branqueamento dos corais é um fenômeno desencadeado principalmente pelo aumento de temperatura da água, que afeta de maneira significativa os recifes e corais. Já a chuva ácida é um tipo de precipitação que pode causar desequilíbrios ecológicos e consequências bem ruins para economias. Dentre esses efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e degradação de plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos é muito prejudicial, podendo causar, por exemplo, também doenças respiratórias. Tratados ecológicos. A Conferência de Estocolmo, ou Conferência das Nações Unidas, sobre o Meio Ambiente Humano, ocorreu entre 5 e 16 de julho de 1972, na capital da Suécia. Esse foi o primeiro evento organizado pela ONU para discutir questões ambientais de maneira global. O encontro também abordou as políticas de desenvolvimento humano e a busca por uma visão comum de preservação de recursos naturais. A Conferência de Estocolmo contou com representantes de 113 países, entre eles o Brasil, e 400 organizadores governamentais e não governamentais. Rio 92. A ECO 92 Rio 92, Cúpula da Terra da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi um evento que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992. Os temas da conferência giraram em torno de problemas ambientais e desenvolvimento sustentável. A partir disso, esse evento foi um marco para alertar sobre a conscientização ambiental em todos os países do mundo. Já o Tratado de Paris, ele foi um acordo que é um compromisso internacional discutido entre 195 países, com o objetivo de minimizar consequências do aquecimento global. Ele foi adotado durante a Conferência das Partes, a COP21, em Paris no ano de 2015. Agora iremos falar sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos Sustentáveis. Falando sobre a famigerada Agenda 2030, que se trata de nada mais nada menos que um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, buscando assim fortalecer a devida paz universal. Esse plano nos indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos como ODS. Entre esses 17 objetivos temos entre eles 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Emprego digno e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo de produção sustentável e responsável. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E 17. Parcerias e meios de implementação. Todos os títulos eles já falam bastante por si mesmo e todos eles buscam, como já falei, a devida paz. Então, esses são os 17 objetivos sustentáveis. Observado um padrão comum dos problemas de saúde que sucedem aos desastres os mesmos que em caso de eventos climáticos. A área de Brumadinho é endêmica para febre amarela e esquistossomose, que são transmitidos por mosquitos e caramujos. E segundo a Fiocruz, o rompimento da barragem provoca uma alteração no ecossistema que mata predadores naturais e cria condições favoráveis para o aumento dos vetores das doenças. Os agentes comunitários de saúde também perderam pessoas da família, os recursos humanos foram afetados e, em consequência, também os atendimentos. Os serviços públicos de saneamento, como coleta de lixo, abastecimento de água e coleta de esgoto, foram suspensos ou grandemente prejudicados. Sobre Mariana, o impacto mais perceptível no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes por conta da falta de oxigenação. A falta de água foi outro problema, que isso aconteceu pois grande parte das cidades atingidas dependia dos rios afetados para o abastecimento, que após o acidente representaram uma própria água para o consumo. E a melhor solução seria criar um sistema conjunto de mediação no qual todos que sofreram danos, de famílias das vítimas, dos afetados,
afetados pela poluição dos rios possam receber indenização de forma rápida. A gente tem sim tecnologia, boas referências nacionais e internacionais, experiências e a capacidade técnica para se evitar uma repetição de acidentes trágicos como o de Brumadinho e Mariana. Se não conseguirmos corrigir o passado, pelo menos podemos mudar o futuro.